Bora mudar a sua vida e o seu negócio em 6 meses? Então, papel e caneta na mão, porque a gente tem uma missão pela frente. Eu sou Thaís Vilela, sou mentora de posicionamento e conteúdo estratégico para experts no mundo digital. Então, se você é uma empresária que deseja crescer a sua autoridade, ser mais reconhecida e valorizada, se tornar uma profissional de excelência e atrair os melhores clientes usando a internet a seu favor, você está no lugar certo. Afinal, aqui a gente fala sobre posicionamento, marketing, vendas, empreendedorismo e um pouquinho sobre algumas coisas da vida, assim como esse vídeo. Afinal, a gente não é só o nosso negócio. Se você chegou agora nesse canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo, que eu sei que tem muitos homens também que consomem esse canal, apesar da minha comunicação ser muito mais feminina, mas todo mundo aqui é muito bem-vindo. Já se inscreve nesse canal, afinal, essa é a nossa moeda de troca, você lembra? Em troca do meu conhecimento, do meu tempo, você se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, engaja, deixa o seu comentário e compartilha com outros empresários que também vão gostar demais de consumir conteúdos desse universo. Agora a gente tem uma missão, 6 meses para mudar a sua vida e o seu negócio. Eu anotei algumas coisas que foram decisivas durante essa minha jornada empreendedora para que eu conseguisse acelerar ainda mais os meus resultados, não só financeiros, mas os meus resultados como pessoa, como ser humano. Afinal, de nada adianta a gente só se preocupar com novas fórmulas, novas técnicas para aumentar o nosso faturamento, o nosso negócio, se a gente, como CPF, como pessoas, não estamos bem. Eu já vivi os dois lados de me preocupar demais com o trabalho e negligenciar demais o meu lado pessoal, a minha saúde mental, a minha saúde física, e eu sei que isso não compensa, porque não vai fechar a conta lá na frente. Primeiro passo, você precisa mudar completamente o que você consome hoje. Eu não sei qual é o tipo de conteúdo que você consome, quais são as pessoas que você segue, eu não sei. Mas teve uma fase, na verdade foi no final do ano passado, que eu simplesmente comecei a deixar de seguir algumas pessoas que eu seguia. Porque já não fazia sentido para mim, eu queria focar mais na minha saúde mental, na minha saúde espiritual, focar mais no meu trabalho e algumas coisas estavam me distraindo dos meus objetivos. Algumas coisas estavam até me irritando. Eu entrei numa fase de muita comparação, deixei de me inspirar, passei a me comparar, então isso começou a fazer mal. E, se eu tô consumindo alguma coisa que não tá me fazendo crescer, não tem sentido eu ficar consumindo. Então foi quando eu parei de seguir uma galera. Até que eu cheguei no final do ano e eu tava seguindo 0 pessoas. Simplesmente deixei de seguir todos os amigos, familiares, especialistas, absolutamente todo mundo, porque eu só pensei, por que eu tô com receio de deixar de seguir essa pessoa? Por que eu tô com medo? Tipo assim, tô devendo alguma coisa pra essa pessoa? Ela vai chegar me cobrando alguma coisa? Eu escolho o que eu consumo e eu não tô a fim de consumir naquele momento. Então eu me vi no final do ano zerando o meu número de seguidores e agora que eu estou retomando para um ou outro seguidor e tá tudo certo. Eu tenho que estar em paz com isso. Então eu preciso entender o que eu estou consumindo. Isso está me fazendo crescer? As pessoas que eu consumo estão de fato me inspirando no meu negócio? Estão sendo elementos e pilares essenciais para o meu negócio crescer? Eu estou seguindo gente que fala sobre posicionamento, sobre marketing, sobre vendas, sobre vídeos, sobre roteiros, porque afinal a internet hoje é isso. Independente do seu negócio, eu preciso entender esses pilares. Não importa se você é nutricionista, se você é psicóloga, terapeuta, social media, fotógrafa, não importa. Os pilares básicos dentro da internet é entender sobre marketing, posicionamento, vendas, imagem pessoal, comunicação, oratória. Eu estou consumindo conteúdos disso porque se você não tiver, para tudo. Já é o primeiro item da sua lista que você precisa começar a conferir. Então você tem que consumir podcasts a respeito disso, livros ou audiobooks, para quem é de audiobooks, conteúdos no YouTube a respeito disso, perfis no Instagram a respeito disso. Só que cuidado também para não sair seguindo 300 pessoas, porque aí cada um tem uma forma de ensinar. Cada um tem uma ferramenta que utiliza e aí você consome
900 mil coisas de uma vez e não consegue aplicar absolutamente nada no seu negócio. Eu tenho certeza que você já fez isso, né? Quantos cursos você já comprou e nem conseguiu colocar em prática? Então, comece a ser seletivo com o tipo de profissional que você vai assistir, com o tipo de conteúdo que você vai. Não precisa sair colocando, enchendo essa bagagem, enchendo essa sacola de livro, enchendo a sacola... Pô, cara, encheu a sacola de livro e não consegue ler nenhum. Não consegue nem se dedicar a um. Então, o primeiro passo, abre o olho para aquilo que você consome. E você vai se colocar um compromisso de listar quais são os principais pilares que estão mais capengas dentro do seu negócio, que exigem atenção e o seu foco durante os próximos meses. Não estou falando que depois desses 6 meses as coisas não vão ter que continuar, só que você já vai ter colocado um novo hábito, uma nova forma de consumir conteúdo. Não vai mais perder tanto tempo, de repente, com tanta coisa que não está agregando em nada. Segundo passo, você vai mudar totalmente com quem você anda. Se as pessoas que você anda, e eu já fiz vídeo nesse canal falando sobre ambiente, você já deve ter assistido, se não assistiu, você vai sair depois daqui e vai assistir. Eu sempre vou insistir nisso. Não tem como você ir para um novo nível no seu negócio, na sua vida, se o ciclo que você mais convive está totalmente fora do lugar que você admira. Se você quer ser uma pessoa que vai ser mais espiritualizada, que vai se aproximar mais de Deus, que quer mais isso, o seu ambiente está sendo favorável para que você tenha essa influência. Você está se colocando num ambiente em que isso é normal, em que falar de Deus é algo normal, em que orar todos os dias pela manhã ou pela noite é normal. Senão vai ser muito desafiador você implementar isso dentro da sua rotina. Se você só está com pessoas que saem para bar, que saem para beber, que só quer festa, que só quer torrar o dinheiro, que só quer, sabe, que não está preocupado em investir num curso, em investir num networking, investir num evento, e investir esse dinheiro ao invés de torrar num bar, como que você acha que você vai conseguir alcançar aquilo? Milagres nesse nível, eu sinceramente nunca vi. Não tem como você continuar andando com essas mesmas pessoas se elas não têm os mesmos objetivos, ambições, a rotina que você admira e que você gostaria, porque isso não vai te inspirar. E vai ser muito mais difícil, muito mais árduo, muito mais... Não vai ser natural para você. Então, observa, e o que você tiver que cortar, você vai cortar. O que você tiver que inserir, você vai inserir. Os ambientes que você tiver que inserir dos seus próximos meses na sua vida, você vai inserir. Então, ir em eventos do seu nicho, ir em eventos desses pilares que estão faltando dentro do seu negócio, se colocar em ambientes de novos hobbies, de novas coisas que você admira e gostaria para sua vida pessoal, combinado? E aí a gente emenda na sua terceira atitude, o que você posta. Se até hoje o que você vem fazendo vem te dando um determinado resultado no seu negócio, você vai mudar a rota, você vai mudar. Vamos ajustar? Vamos fazer um combinado aqui? 6 meses para você mudar a sua produção de conteúdo. 6 meses para você mudar e melhorar a maneira como você se comunica. 6 meses para você criar um canal no YouTube se você ainda não tem e sempre teve vontade. De repente, no nicho que você tá, como profissional, existem poucas profissionais no YouTube falando sobre isso. Por que que você não vai começar a crescer sua autoridade através de mais uma maneira de se comunicar? Mais uma maneira de atingir outras pessoas. Ah, não sei o quê, nananana. Pode ser que você tenha procrastinado até agora. A gente está fazendo um plano aqui de que as coisas vão ser diferentes. O que você vai inserir que você anda procrastinando esse tempo todo em relação ao seu conteúdo? Pode ser que até hoje a maneira como você posta no seu Instagram esteja ruim. A maneira como você usou até hoje para criar conteúdo para captar os clientes esteja ruim. Vamos nos comprometer a fazer diferente a partir de agora? Pode ser na constância, pode ser na quantidade que você está fazendo por semana, pode ser num novo projeto, numa nova rede social que você não abriu e você está perdendo espaço. Que tipo de hábito novo você vai incluir nos seus próximos meses em relação ao que você posta, em relação ao seu conteúdo? Outra coisa que eu tenho que inserir nessa lista para você inserir para ontem, se você ainda não tem, atividade física. Não consigo entender uma profissional que coloca o negócio acima da própria saúde.
Ah, tudo bem, vamos entrar nas desculpas, no tempo, mas você, nos próximos meses, vai incluir isso dentro da sua rotina. Seja acordando mais cedo e fazendo, seja fazendo dentro da sua casa para começar. Então, compra uma plataforma que você consegue treinar em casa, seja à noite mesmo antes de dormir, alguma maneira você vai ter que encontrar para parar de dar desculpa. Não adianta você querer crescer o seu negócio, prosperar, colocar toda a energia nisso se você não está olhando para o seu próprio corpo. E eu não estou falando só sobre estética, porque estética pode ser que a gente sempre comece pela estética, tá? Mas vamos supor que a gente não comece pela estética. Isso vai ser uma consequência. Se eu cuidar da minha saúde, se eu cuidar daquilo que eu consumo, tanto de comida, né, quanto de conteúdo, como eu falei, o meu corpo vai ser um reflexo disso. Então eu coloquei há meses na minha rotina indispensável atividade física, musculação. Isso é inegociável para mim. No começo sempre vai ser desafiador, como qualquer hábito que a gente tem que colocar na vida, gente. Isso é básico. Mas depois, com muita persistência, isso vai se tornar um hábito. Então você tem que encontrar aquilo que você gosta. Tem gente que adora musculação, tem gente que não consegue, tem gente que prefere mais dinamismo, então vai para uma aula de spinning, por exemplo, tem gente que vai para o crossfit porque é mais dinâmico com toda a turma, tem gente que vai preferir o pilates, tem gente... Qual que é a sua preferência? Dança, que seja, mas alguma atividade física que movimente e fortaleça o seu corpo. Isso vem muito antes do nosso negócio, porque lá na frente a conta vai chegar, gente. A conta vai chegar, e eu não estou falando só depois que a gente vai estar flácida, sem músculo, sem força, quando a gente for velho, não. Isso é para nossa cabeça também. Hoje eu costumo falar que a atividade física se tornou a minha terapia, porque é o meu momento de ir lá, ouvir uma música, ouvir um podcast, ouvir um audiobook, o que eu quiser e colocar tudo para fora. Se eu estou estressada, se eu estou calma, se eu estou nervosa, se eu estou não sei o quê, a atividade física é o jogo. Então, se comprometa nos próximos meses. Se você ainda não faz, se você já faz, intensifica, porque isso vai mudar completamente. Você vai ter mais clareza nas suas ideias, nas suas tomadas de decisões. Você vai se ver menos estressada, você vai se ver menos nervosa. Assim, não tem como dizer que a atividade física não mudou a minha vida e o meu negócio. E aí a gente já emenda um outro lado que para mim fez toda a diferença, me aproximar mais de Deus. Aqui eu não estou falando sobre apologia a alguma religião, mas elevar o meu nível espiritual fez toda a diferença. Porque nessa jornada a gente pode se sentir muito perdida muitas vezes, com muitas dúvidas, buscando muitas respostas que a gente não consegue alcançar. E quando a gente acredita em alguma coisa, quando a gente tem fé, quando a gente se aproxima desse nosso lado espiritual, a gente começa a ter mais forças e mais empolgação mesmo, mais motivação e motivos para continuar sendo uma pessoa melhor, para ser uma pessoa que serve outras pessoas através do nosso trabalho. Então eu inseri dentro da minha rotina, todos os dias após o meu café da manhã, eu tenho o meu momento com as minhas orações. O seu pode ser ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, praticar outro tipo de religião, outro tipo de reza, ler o terço, enfim, o que você quiser, fazer a prática que for, independente da religião, o lado espiritual vem me mostrando muito mais clareza das coisas, vem me dando muito mais certeza e confiança para seguir, confiança para acreditar naquilo que eu realmente nasci para ser, sabe? A gente começa a se descobrir mais, a gente começa a ficar mais sensível. Isso vem transformando totalmente os meus últimos meses, meus últimos anos, que já tem um tempo que eu inseri essa prática. Eu consigo me lembrar claramente a época em que eu não tinha esse meu lado de conexão com Deus, com esse lado espiritual, e eu consigo ver a baita diferença que fez no meu lado profissional, no meu lado pessoal, absolutamente em tudo. Então, inclui na sua rotina, assim, fixo, de verdade, que você vai ver toda a diferença acontecer. Eu poderia passar mais um monte de coisa, mas eu decidi elencar quais foram as principais, que são, na verdade, uma tomada de decisão. A partir do momento em que a gente toma uma decisão, que eu costumo falar que ela parte de uma indignação. Então, você precisa estar indignado
com o lugar que você está hoje. Pode ser um lugar muito melhor do que quando você começou, só que sempre o que vai nos mover é o incômodo. É indignada com isso, eu quero mais, eu quero alcançar mais, minha empresa tem que crescer mais, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que me tornar uma pessoa mais disposta, uma pessoa com mais energia, uma pessoa mais motivada, uma pessoa... Eu preciso disso. Então, só quando você sente isso, é que isso vai ser o combustível para você tomar uma decisão, traçar um plano e falar, eu vou começar a seguir esses passos que ela falou, que a Thaís compartilhou comigo, e vamos ver daqui 6 meses se as coisas não vão ter melhorado. Deixa aqui nos comentários se você topa esse desafio e qual desses pontos que eu listei aqui, entre vários que eu não vou nem lembrar para recapitular, qual desses é o mais forte que você se propõe a fazer assim, ó, com verdade, que é isso que está faltando dentro da sua vida para você mudar a sua rotina e conseguir resultados diferentes. Se você gostou desse vídeo, já sabe, nossa moeda de troca é o seu like, se inscrever, compartilhar com outro profissional que também precisa dessa mensagem e a gente se vê no nosso próximo papo, como você já está acostumada. Até lá!